Olá, hoje é terça-feira, 30 de março de 2021. Eu sou Roberto Crescente e esta é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Comandantes das Forças Armadas pedem demissão. Líderes mundiais pedem tratado global contra pandemias. O OMS diz que transmissão por animal é provável origem da Covid-19. Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica decidiram deixar seus cargos. A decisão foi tomada em reunião com o novo ministro da Defesa, General Braga Neto, juntamente com o General Azevedo e Silva, demitido do comando da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro no dia anterior. Uma nota do Ministério informou a mudança, mas não explicou os motivos. A saída de Azevedo e Silva ocorreu em meio a uma mini-reforma ministerial que envolveu trocas em 6 ministérios. A troca na defesa chamou atenção em razão das tentativas de Bolsonaro para aprofundar a instrumentalização das Forças Armadas em benefício de seu projeto político. O ex-ministro vinha resistindo a algumas dessas investidas, como pedidos para mobilizar o Exército para se contrapor aos governadores que declararam lockdown contra a Covid-19. Azevedo e Silva também havia se recusado a demitir o comandante do Exército, Edson Pujol, desafeto do presidente, que no ano passado disse que a política não podia entrar nos quartéis. A troca de comando provocou a maior crise na cúpula militar em décadas. É a primeira vez na história que os comandantes das 3 forças são substituídos ao mesmo tempo, sem que haja uma troca de governo. Líderes mundiais defenderam a adoção de um tratado internacional contra pandemias para proteger os países dos rescaldos da crise da Covid-19. A ideia seria criar um acordo semelhante ao selado após a Segunda Guerra Mundial. 24 líderes políticos e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediram a criação do tratado no intuito de proteger gerações futuras de pandemias, mas há poucos detalhes que explicam como isso poderia levar os países a agir de forma mais cooperativa. Na declaração conjunta, líderes incluindo a alemã Angela Merkel, o francês Emmanuel Macron e o britânico Boris Johnson alertam que uma futura pandemia global é inevitável e que a Covid-19 serviu para lembrar que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. O texto, porém, não inclui as assinaturas dos Estados Unidos e da China. Especialistas da Organização Mundial da Saúde apontaram como causa mais provável da pandemia a transmissão do vírus SARS-CoV-2 de um animal para humanos. A conclusão é de um relatório da agência, ao qual alguns veículos de imprensa tiveram acesso. A equipe que investigou a origem do coronavírus considerou extremamente improvável que ele tenha infectado humanos após um incidente em laboratório. A causa mais provável da pandemia foi a transmissão de morcegos para humanos através de outro animal intermediário, que ainda não foi possível identificar. O relatório produzido por peritos da OMS e cientistas chineses confirma as primeiras previsões feitas no início de fevereiro na cidade de Wuhan, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em dezembro de 2019. O número de mortos durante a repressão militar contra manifestantes em Myanmar ultrapassou a marca de 500, segundo a Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos. Os protestos no país ocorrem desde o início de fevereiro, quando as Forças Armadas tomaram o poder alegando fraude eleitoral. Segundo a associação, ao menos 14 pessoas morreram somente nesta segunda-feira, o que eleva o total para 510 mortes. Só no último sábado foram ao menos 100 vítimas fatais. A associação alerta que o número real deve ser muito maior e que mais de 2.500 pessoas estavam detidas. Enquanto isso, aumenta a pressão internacional sobre a junta militar. Os Estados Unidos suspenderam um acordo comercial com o Myanmar e exigiram a volta da democracia. Canadá, Reino Unido e União Europeia também impuseram sanções aos generais birmaneses. Organizações internacionais, incluindo a ONU, condenam a repressão. A China aprovou uma reforma radical no sistema eleitoral de Hong Kong, que praticamente deixa sem voz a oposição no território semi-autônomo. A medida reduz o número de deputados eleitos diretamente pelos cidadãos e dá ao governo central em Pequim poderes para vetar candidatos considerados, na visão das autoridades, como não patriotas. A reforma imposta pelo governo central é claramente mais um passo para retomar o controle do território e minar a autonomia da ex-colônia britânica depois dos protestos pró-democracia de 2019. Pequim vem impondo cada vez mais sua soberania sobre a província,
com a criação de uma lei de segurança nacional no ano passado e a prisão de vários ativistas contrários ao governo. A reforma foi classificada pelo Reino Unido como uma violação da Declaração Conjunta Sino-Britânica de 1984, que assegurava a autonomia do território. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.